Pronto. Boa noite a todas. Deus abençoe cada uma de nós. E vamos continuar, né? Hoje nós estamos pretendendo encerrar, né, os atributos morais de Deus. E são 13 atributos morais. Na aula passada a gente estudou a justiça, né? E hoje nós estamos querendo encerrar esses atributos morais, onde a gente vai estudar a ira de Deus e o zelo de Deus, certo? Então, boa noite para quem está entrando agora e vamos iniciar estudando os atributos morais, a ira, e depois, se der tempo, a gente estuda também o zelo de Deus, que é menorzinho. Então, na aula passada, a gente viu que a gente estudou sobre a justiça de Deus e que a justiça de Deus, né, ela pode ser desenvolvida de 3 formas, né? A justiça governativa, a justiça distributiva e a justiça retributiva. E nessa justiça retributiva, né, é onde se aplica a penalidade, né, está vinculada diretamente à ira de Deus. Então, a ira de Deus é outro atributo, né, que está vinculado à justiça de Deus. E é sobre a ira de Deus que nós vamos estudar hoje à noite, tá certo? Então, se Deus ama tudo que é certo e bom, né? Deus ama tudo que é certo e bom e tudo que se conforma ao seu caráter moral. Então, a gente não deve se admirar, né, que ele odeie tudo que se opõe ao seu caráter moral. Então, a ira de Deus diante do pecado está intimamente associada à sua santidade e à sua justiça. Então, quando a gente estuda a ira de Deus, a gente tem que ter em mente que está associado a Deus odiar o pecado, né? E está associado intimamente à santidade dele e à justiça dele. Lembra que eu disse que Deus não é justiça, uma parte justiça, uma parte bondade, uma parte fidelidade, uma parte ira. Não. Deus é tudo isso plenamente, né? Então não tem como a gente separa os atributos para estudar e entender, né, cada atributo de Deus, mas eles estão associados, né? E aqui a ira, né, como a justiça também, né, estão intimamente relacionados uns com os outros. A justiça, a ira e a santidade de Deus. Então, a ira de Deus, ela pode ser definida da seguinte forma: dizer que a ira é atributo de Deus é dizer que ele odeia todo pecado. Então, a ira ela está associada sim a penalidades, mas a essência, né, da ira de Deus está em Deus, está no fato de Deus odiar o pecado. E é interessante que eu estava pensando, mas meu Deus, a sua ira é um atributo comunicável, é um atributo que o Senhor compartilha conosco. Sim, ele compartilha conosco, porque da mesma forma que ele odeia o pecado, nós também devemos odiar o pecado. Nós também devemos odiar tudo aquilo que se opõe ao caráter moral de Deus, tudo aquilo que se opõe à sua santidade, à sua justiça, né? Então é por isso que ele compartilha, não é a ira, da raiva, né? Mas é a ira que vem dessa indignação com o pecado, né? De não se conformar, de não aceitar o pecado, de ter verdadeiramente assim um ódio, assim vamos dizer, né, ao pecado, uma aversão a tudo que é moralmente errado, né? Tudo aquilo que é pecado. Então a gente precisa lembrar que Deus é um santo legislador, né? Ele nos deu a sua lei, a sua Torá, né? Para que nós possamos obedecê-la, não para sermos salvos, mas para que nós possamos ter uma vida em santidade, né? A lei é para nos proteger também. Então ele é um santo legislador e tem toda a razão de mostrar o seu desprazer para com o pecado. Desprazer, Deus tem desprazer para com o pecado. Né? Enquanto o homem se deleita e tem prazeres em pecar, né? Deus ele tem desprazer com o pecado. Então, a ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda injustiça.
é a santidade de Deus posta em ação, porque se ele é santo, ele não pode aceitar, né, o pecado. Então, essa ira é a santidade de Deus em ação contra o pecado. Porque o pecado é uma rebelião contra a sua autoridade. Né? É um ultraje cometido contra a sua soberania inviolável. Não é uma vingança maligna, pecaminosa como a nossa. Quando a gente pensa em ira, a gente pensa numa vingança, a gente pensa em algo pecaminoso, né? Ai, meu Deus, eu não se ire, né? Assim, Deus nos instrui. Mas não tem nada a ver com a nossa ira, né? Não é uma vingança maligna de Deus, não é uma vingança, não é uma ira pecaminosa como a nossa, né? Mas é a vindicação do seu domínio. É Deus vindicando o seu domínio como governador do universo, né? Então, as descrições da ira de Deus, elas encontram-se em várias partes das Escrituras, especialmente quando o povo de Deus peca contra ele. A gente pode ver isso em Êxodos, em Deuteronômio. Em Êxodos 32, 9 e 10, diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Em Deuteronômio 9, 7 e 8 diz assim: Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia que saíram do Egito até chegarem a este lugar. Então, a gente vê que a ira de Deus se manifesta desde, né, o Antigo Testamento, mas não para só no Antigo Testamento, não se limita apenas ao Antigo Testamento. Ela também ela se apresenta também no Novo Testamento. Por exemplo, em João 3,36 diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em Romanos 1,18 diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então a gente vê que a ira de Deus ela vem se manifestando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Não é algo que se limita apenas ao Antigo Testamento. E é interessante que como no caso, né, existem outros casos nas escrituras, a ira trata-se de um atributo divino que nos deve levar a agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Olha só que coisa interessante. A gente tem a tendência, né, de que a ira é algo negativo, né? E pensar na ira de Deus muitas vezes nos causa medo e terror, né? E deve causar o sentimento totalmente contrário, né? A ira de Deus, ela deve nos levar a agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Mas por quê? Porque a gente precisa entender como seria, né, se Deus não odiasse o pecado. Como seria se Deus se deleitasse com o pecado ou não se abalasse com ele, né? Esse tal Deus, ele não seria digno de nossa adoração. Então, de fato, é uma virtude odiar o mal e o pecado. E é com justiça, né? Assim, a gente deve imitar esse atributo de Deus quando sentimos ódio de algum grande mal, da injustiça e do pecado. Ou seja, a gente precisa entender que a ira de Deus deve gerar em nós uma gratidão a Deus e louvar ao Senhor, porque Ele é um Deus bom, que Ele não compactua com o mal, né? Que Ele odeia o pecado. E ele providenciou, né, o sacrifício perfeito para nos salvar dessa ira. Né? Então a gente deve, assim como Deus odeia o pecado, né, o mal, toda a injustiça, nós também devemos imitá-lo nesse atributo, né, odiando o mal, o pecado e a injustiça. Entenda, não imitar a ira de Deus não é, como eu disse antes, não é termos ira, né? Essa ira maligna ou pecaminosa, mas é ter essa verdadeira aversão, né? Esse ódio ao pecado. Ódio é uma palavra tão forte, né? Ao mal e toda injustiça. Então a gente é nesse sentido que Deus compartilha conosco, né? Esse atributo. Então, como cristãos, né, nós não devemos temer a ira de Deus, né? Pois, embora, como diz lá em 1 Tessalonicenses, né, por natureza, éramos filhos da ira, né, como também os demais,
Agora, isso está em Efésios, quer dizer, agora temos fé em Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, Jesus, Yeshua, ele nos livrou da ira vindoura e ele nos livra da ira vindoura, né? Nós éramos filhos da ira, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Ele nos livra dessa ira. Então, se meditarmos na ira de Deus, nós ficaremos surpresos, pasmos, ao pensar que nosso Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus provocada pelo nosso pecado, a fim de que pudéssemos ser salvos. Você já tem parado para pensar nisso? Que nós é que merecíamos a ira de Deus, né? Mas foi Jesus Cristo que suportou a ira de Deus provocada pelo nosso pecado, né? E porque ele suportou a ira de Deus, né, pelo nosso pecado, ele nos salvou dessa ira, né? É muito forte isso. Além disso, ao pensar na ira de Deus, também precisamos ter em mente a sua paciência. E a gente, quando pensa na ira de Deus, a gente não deve pensar numa ira que é, né, assim, que Deus é um Deus irado simplesmente. Mas lembra que ele é um Deus paciente, lembra que ele é um Deus misericordioso também. Então, a ira dele também está associada com a sua paciência. Porque no Salmo 103, 8 e 9 diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, o Senhor, ele tarda a sua ira, porque ele é cheio de bondade, de misericórdia, porque ele quer que o homem se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, né? A ira de Deus, né, ela chega quando o cálice transborda, o cálice da iniquidade transborda. Né? O Senhor não fica executando a sua ira por qualquer tipo de pecado, né? Mas ele, do mesmo jeito que ele é um Deus que odeia o pecado, a iniquidade, a injustiça, ele também é um Deus paciente, ele espera por nós. Né? Ele é um Deus bom, cheio de misericórdia, de graça. Né? E aí ele tarda a sua ira. A gente tem que pensar nisso também. Então, de fato, o adiamento da execução da ira de Deus sobre o mal tem como propósito levar os homens ao arrependimento, né? Então, esse retardamento, né, da execução da ira é para que a gente se arrependa, é para que o homem se arrependa. Deus quer salvar o homem. Deus não é um Deus que tem prazer na ira. Não. A ira dele é porque ele precisa honrar quem ele é. E ele é um Deus santo. Né? Ele não pode compactuar com a maldade, com o pecado. Ele está vindicando, né, quem ele é. Então a gente precisa entender isso, que a ira de Deus ela se manifesta, né, a plenitude dessa ira divina contra o pecado humano, ela será manifestada na sua maior força quando Yeshua voltar. Quando a gente vê lá em Apocalipse, né, as taças da ira de Deus, né? Então, assim, Deus ele fica ali, pacientemente esperando. Quando o cálice da iniquidade transborda, aí ele julga. Mas ele é paciente, ele é bom, né? E essa ira vai se manifestar plenamente quando Yeshua voltar. Então, Deus será o vingador dos crimes dos homens. Então, o próprio Cordeiro de Deus, que é gentil não no sentido de nação, mas gentil, de gentileza, o próprio Cordeiro de Deus, que é manso, gentil e humilde, ele manifestará a sua ira no final dos tempos. Está em Apocalipse 6. Quando diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Né? Então, assim, a gente vê que o Cordeiro também, né, tem esse atributo do Pai, né, que a ira do Cordeiro vai se manifestar quando ele voltar, né, contra aqueles que se rebelaram contra ele, que amaram a iniquidade. E aí a gente pode fazer uma associação, né, entre Yeshua e a ira de Deus agora. Com relação à ira de Deus, Jesus exerce 3 papéis ao mesmo tempo. Como assim? Jesus, ele exerce um papel que tem a ver com ele mesmo. Ele exerce outro papel que tem a ver com os filhos de Deus, conosco. E ele ainda exerce um outro papel com os ímpios, né, em relação a essa ira. Então, vamos ver como é isso. Com relação a si mesmo, né, ele é o recebedor da ira. Então, Yeshua, Jesus,
Ele é o recebedor da ira de Deus. Ele recebeu a ira de Deus na cruz para que nós pudéssemos ser salvos da ira do Senhor, né? Então, ele é o recebedor dessa ira. Com respeito aos crentes, né, aos filhos de Deus, ele é o salvador, né, dos crentes dessa ira, como está escrito em Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu já comentei isso aqui outras vezes. Uma coisa que me marcou muito na minha vida cristã, né, de um tempo para cá, foi entender que a gente não é salvo do inferno, né? A gente às vezes é evangelizado, né, no sentido de que, se você não receber Jesus, você vai para o inferno, né? Isso é uma verdade. Mas, na verdade, a gente não está sendo salvo do inferno, a gente está sendo salvo da ira de Deus, porque, como eu já comentei também, Deus é onipresente. E a presença de Deus está inclusive no inferno. Né? Diz que aquele fogo que queima no inferno não é o fogo do diabo. É o fogo da ira de Deus, da justiça de Deus, né? É o fogo de Deus, né? Que é fogo consumidor. Então, na realidade, a gente não é salvo, né, do inferno, a gente é salvo da ira, como está escrito aqui. Seremos por ele salvos da ira. Né? E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Essa ira que vai se manifestar lá em Apocalipse, né? Que vai se manifestar nos últimos minutos, nos últimos segundos, né? Quando o Senhor vai derramar as taças da ira. Mas nesse momento, a sua igreja já vai ter sido arrebatada, a sua igreja não estará aqui, né, para sofrer a ira de Deus. Então, ele também nos livra da ira vindoura, né? Então, com respeito a si mesmo, ele é o recebedor da ira. Com respeito a nós, os crentes, ele é nosso salvador, o salvador da ira, né? E com respeito aos ímpios, né? Jesus é o aplicador da ira. Nossa! Jesus é o aplicador da ira, né? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31. E em João 5:27 diz: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, né? Jesus vai julgar, né, o ímpio. E aí a gente vê que é curioso que Jesus Cristo será tanto o Salvador quanto o executor da ira divina no mesmo dia, né? No grande dia terrível, no grande terrível dia do Senhor, né? Ele tanto vai ser o Salvador como o executor da ira, né? Do mesmo céu vem a salvação e a condenação. E como é que a gente pode aplicar esse atributo, né, na nossa vida? Como eu já disse, é odiando o pecado, né? Tendo esse mesmo sentimento de Deus para com o pecado, para com a maldade, para com a injustiça. Né? Então, a respeito da ira divina, há algumas verdades que nós precisamos saber. Por exemplo, todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, para que escapem da manifestação da ira divina. Então, todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, que Cristo nos salvará e nos livrará da ira vindoura. Então, a doutrina da ira divina, ela deveria nos motivar, como cristãos, a testemunhar de Jesus Cristo e chamar os pecadores ao arrependimento. A doutrina da ira divina é um incentivo para vivermos uma vida em retidão, uma vida de justiça, uma vida de santidade, né? O fato de saber a respeito da ira divina deveria nos fazer viver de maneira desconfortável com o pecado, né? Conhecer Deus, esse atributo de Deus, da ira divina, deveria gerar em nós esse desconforto com o pecado. Tanto com o nosso pecado, com o pecado do outro também, né? Então, nós devemos levar a ira divina a sério e levar as pessoas a conhecerem quem creem. Levar as pessoas a conhecerem que Deus é um Deus que também se ira, né? Deus é um Deus que abomina o pecado. Então, porque as pessoas talvez vivem de forma tão confortável com o pecado? Porque não conhecem ao Deus em quem creem, né? Não conhecem quem Ele é. Então, gente, para encerrar esse atributo da ira, né? A ira de Deus deve nos incentivar à evangelização e também tornar-nos gratos
porque Deus finalmente castigará toda impiedade e reinará sobre novos céus e nova terra, em que não haverá sombra de injustiça. Olha que maravilha, né? Deus vai castigar toda impiedade e vai reinar sobre novos céus e nova terra. E nesse novo céu e nova terra não vai haver nem sombra de injustiça. Amém, glória a Deus por isso, né? E aí o outro atributo, o último atributo moral de Deus, né, se chama zelo, o zelo de Deus. E esse atributo ele é bem pequenininho. O zelo tem o significado de estar alguém profundamente comprometido com a busca da honra ou do bem-estar do outro ou de si mesmo. Então, esse zelo não é simplesmente ciúme, né? Às vezes a Bíblia traduz como Deus é um Deus ciumento, né? Deus é um Deus zeloso. Mas esse zelo se refere a esse comprometimento em busca da honra, em busca do bem-estar do outro ou de si mesmo. No caso aqui é Deus buscando a sua própria honra, né? 2 Coríntios 11:2 diz assim: tenho zelo por vocês com zelo que vem de Deus. Acho que é Paulo que diz isso, né? Tenho zelo por vocês. Então, assim, você buscar a honra e o bem-estar do outro e de si mesmo. Aí ele diz: tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus. Não é o zelo dele, mas é o zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui o sentido é empenhado na proteção, né? Na vigília. As escrituras nos apresentam um Deus zeloso e ele continua, e ele é contínua e sinceramente Deus ele busca, né? Contínua e sinceramente proteger a sua própria honra. Ordena que seu povo não se prostre perante ídolos, nem os sirva. Por exemplo, em Êxodo 20, versículo 5, diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Por que ele é um Deus zeloso? Simplesmente, como a gente já viu, Deus ciumento? Não, ele é um Deus zeloso porque ele zela por quem ele é. Ele zela pela sua própria honra, ele busca a sua honra, né? E aí ele diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, Deus deseja que a adoração seja dirigida apenas a ele e não a falsos deuses. Portanto, ele ordena ao povo de Israel, em Êxodo 34:14. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Então, Deus está protegendo a sua própria honra, né? Não é simplesmente um ciúme porque nós estamos adorando um falso Deus. Não é simplesmente isso, é além disso, é porque Deus ele está zelando por quem ele é um Deus santo. E toda adoração deve ser dirigida apenas a ele. Portanto, o zelo de Deus pode ser definido assim: dizer que Deus é zeloso é dizer que Deus busca continuamente proteger a sua honra. Para nós, é espiritualmente saudável arraigar no nosso coração, né? Arraigar o nosso coração no fato de que Deus merece toda a honra e toda a glória da sua criação. E que ele tem o direito de procurar essa honra. Só ele é infinitamente digno de ser louvado. Perceber esse fato e se deleitar nisso é descobrir o segredo da verdadeira adoração. Então a gente vê que Deus é um Deus zeloso, que ele protege continuamente a sua honra, quem ele é, né? Então nós encerramos aqui, né, esses 13 atributos morais, encerrando com a ira e com esse Deus que é zeloso, né? Por isso que a ira se manifesta também, porque ele é um Deus zeloso, né? E a gente encerra aqui com esses 2 últimos atributos e na próxima aula nós vamos estudar os atributos, se eu não me engano, eu vou ver aqui quais são, que eu não estou lembrada, porque tem ainda mais 7 atributos pela frente. Então, gente, vou encerrar a aula aqui para a gente